A leitura de hoje ela vem falar eh, a resposta do sonho que Nabucodonosor teve. Então, os jovens que tinham feito o jejum por 10 dias, um deles foi escolhido por Deus para explicar o sonho a Nabucodonosor, onde vem falar para ele que ia vir vários reis e ia comandar, né? Ia tomar, vou dizer assim, o lugar dele. E que ele estava ali foi escolhido por Deus. Por isso que ele estava comandando, sendo o rei daquela terra, porque foi Deus que deu autoridade a ele. E como assim também aconteceu que deu autoridade também a esses reis que ia comandar, guerrear no combate também contra a Nabucodonosor. Então vem dizer para mim e para você que não há rei, não há rico, se Deus não permitir. Então tem pessoas que têm o dom da riqueza, tem um dom de comandar nós leigos, pobres, mandar em nós pequeno, porque foi Deus próprio quem deu autoridade a eles para isso. Apesar que não é culpa de Deus eles comandar errado, né? Isso não é culpa de Deus. É cada um deles que teve a escolha, a ganância, não teve o temor e nem tem o temor a Deus. Então, essa leitura de hoje vem dizer para você, para mim, se tem rico hoje, no mundo inteiro tem vários ricos, tem os deputados, tem os vereadores, tem as pessoas, dizer assim, grandes reis e rainhas, poderosos, só tá no lugar porque Deus quem deixou acontecer. E repito, não é culpa de Deus que eles venham comandar o reinado deles diferente, sem o temor a Deus, sem o respeito a Deus. Isso não é culpa de Deus, porque Deus tem autoridade a eles para mandar, mas não para desobedecer ele. Que infelizmente hoje em dia a gente vê que eles não temem a Deus. Tem deles que não acreditam nem em Deus. E muitos deles são fingidos. Como fingido? Porque até que fala em Deus, até que fala em Jesus, mas não acredita. Mas como é que vocês sabem que não acredita? Porque quando a gente acredita, a gente tenta seguir os mandamentos de Deus, obedecer os mandamentos. E esses caras, nenhum, o que fala dele, né, não estou falando aqui nenhum não, porque a palavra nenhum é muito forte. Mas a grande parte deles, de 100%, eu vou tirar aí 2 ou 3 que pode temer a Deus. 2 ou 3 que pode, não estou confirmando, que eu também não sou Deus, não ver visão nenhuma deles. Mas pelo as atitudes deles, até porque quando a gente tem um temor a Deus, respeito, quer obedecer, a gente não quer estar no meio desses caras grandes, poderosos. Por quê? Porque eles, só porque tem o dinheiro, só porque tem autoridade, acha que pode fazer o que bem quer e acontecer. Então, isso não é coisa de Deus. Quem teme a Deus é diferente. O amor dele é pela humanidade. Eu tiro por isso porque, até porque assim, não é falando mal do político dele, mas eu vou dar um exemplo assim, que tem prefeito que até trabalhou, vou dizer assim, na área da saúde, mas quando vira prefeito,
não tem misericórdia pelas pessoas dos hospitais. Que é para mudar as atitudes e a gente vê que não tem. Então fala em Deus, até pode até rezar ali no momento e tal, mas não é questão que eles temam, mas é por causa que dá um ar para as pessoas que vê ele, os católicos que vê ele, dizer que ele respeita e teme a Deus, só para ele ganhar política. Então, gente, tem que ter visão de águia, essa questão. Por isso que Jesus fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É por causa dessas questões mesmo, que esse povo não teme a Deus, não acredita em Deus e nem quer obedecer. E aí depois vem as consequências, não é só para eles, vem para mim, para você, para todos, para todos. As consequências vêm e a gente paga por eles e paga por nós. O pecado é o pecado. Então vamos ficar em alerta, vamos vigiar. Não veja pessoas que só porque faz cura, a libertação, só porque as pessoas falam em Deus, não acredite nelas não, muito não. Tenha cuidado, tenha cautela no que você acredita, porque senão você é enganado. Veja que a leitura falou hoje sobre isso. Jesus falou, muitos virão em meu nome, mas não são eu, mas não é eu. Vai falar meu nome, mas não é eu. Então, no meu visão, no meu ponto de vista, já está acontecendo isso, né? Até porque vocês veem que tanta igreja que tem. Então, no meu ponto de vista, está acontecendo isso. No meu haver, não é que eu sou melhor do que ninguém, não é que eu sou profeta, não é que eu estou vendo nada. Mas pelo que eu vejo e a leitura aí fala, no Evangelho, eu já estou vendo isso. Já estou vendo isso. Que todo mundo faz cura, todo mundo faz libertação, todo mundo não sei o que, toda a igreja faz isso e aquilo. Então, já está acontecendo. Já está acontecendo. E muitos estão sendo levados. E vou lhe dizer, pessoas de dentro da igreja foram criados, nascidos dentro da igreja, estão sendo enganados. Estão sendo enganados. Então, porque o mundo oferece muita coisa para enganar. O demônio ele é astuto. Se você quer pescar um peixe, você vai bater na água para ele se espantar e vai mostrar só um anzol. Se você fosse pescador, você ia entender o que eu estou falando. Quando a gente vai pescar, a gente bota uma isca daquilo que o peixe gosta. A gente não bota um anzol puro, porque o peixe está vendo ali que ali é um anzol, vai se figar, vai se arrebentar, vai ser pego. Então o inimigo ele é dessa maneira. Por isso que é tão difícil ir para o céu, por isso que é tão difícil a porta estreita, por causa dessa questão. Que o inimigo, cada pessoa tem um gosto diferente. Então ele vai usar o gosto daquela pessoa que mais gosta para fisgar cada um de nós. Por isso que a gente acaba pecando pecado mortal. Não é que a gente queira cair justamente, mas é porque o inimigo usa a isca. E a gente acaba caindo. Então o Evangelho vê falar isso claramente. Que vão falar em meu nome, mas não é eu. Vai rei contra a rainha. E assim vai acontecer, né? Pandemia, como já está acontecendo, várias pandemias. Hoje tudo é doença. Hoje tudo é um vírus. Então, é sinais da Bíblia. Porque, gente, se a Bíblia não cumprisse o que está na Bíblia, a Bíblia ia ser mentirosa. A gente católico era mentiroso. Por quê? Jesus era mentiroso. Ia ser mentiroso. Por quê? Porque se Jesus falou, está na Bíblia. Tudo que vai acontecer está na Bíblia. É claro que foi homem que escreveu a Bíblia. É claro que foi homem. Jesus usou homem, pessoas para escrever. Assim como usa livro, assim como usa pessoas, a gente para curar a gente mesmo, para libertar um de nós, cada um de nós, é pessoas que ele usa. Então, assim, Deus usa pessoas, iluminadas pessoas, então, profetas para escrever. Então, assim, não vão cair em lábias
de pessoa, todo mundo não. Não é que eu estou dizendo que eu sou santo, não é para você me seguir, mas leia a Bíblia e siga a Bíblia, a orientação da Bíblia, o que a Bíblia fala. Porque hoje não é confiável, nem na própria igreja não está sendo mais confiável certas coisas. Por quê eu falo isso? Porque, infelizmente, estão falando só palavras leves. Palavras leves. E até porque estão falando que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo dentro da igreja. E tá cobrindo. E tá acontecendo dentro da igreja. Então, aos olhos das pessoas ao redor que não para ler Bíblia, não para estudar a Bíblia, acaba se levando. É por isso que você e eu tem que ler Bíblia. Por exemplo, eu estou aqui pregando para vocês. Você não pode só me seguir, só me tipo que eu, mesmo que eu fale bonito, fala a verdade. Você não pode estar só naquilo que eu falo, mas também ler a Bíblia e seguir, porque é ali que está o verdadeiro significado da vida e a orientação mais real, mais clara para a gente. Então, o que eu tenho a dizer para você: escute palestra, escute missa, celebração, reze, mas também procure ler Bíblia, comer Bíblia. O que é comer Bíblia? Mastigar Bíblia, como se come comida, ou de noite, meio-dia. Se você puder fazer de manhã, meio-dia, de noite, santo você é. Se você não puder, tira um tempo. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.